Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Desde já agradeço a presença. Meu nome é Gisele, eu faço curso técnico em florestas na Cefaf. Atualmente estou cursando o terceiro ano de formação. Sou da comunidade de São Francisco, que fica localizada no município de Nilo Peçanha. Olá, gente, boa tarde. Também agradeço a participação de todos. Eu sou a Joyce Silva, eu moro na comunidade da Limeira 1, do município de Igrapiúna, e também estou cursando o terceiro ano de formação. Bom, nessa live nós vamos tocar em alguns pontos bem importantes sobre o uso da madeira, mas antes de começar falando sobre o uso da madeira atualmente, nós precisamos voltar lá na história. Os primatas, eles já utilizavam as árvores como moradia, e desde essa época a madeira ela passou a ser um instrumento de construção. O homem viu na madeira um elemento em que ele poderia adaptar diferentes tipos de situações. Por exemplo, por ela flutuar, ela era bastante utilizada em embarcações e é algo que acontece até hoje, só que foi uma técnica que foi se aprimorando com o tempo. A madeira ela passou a suprir as necessidades dos diferentes povos, dependendo das espécies daquele local em que eles viviam. Agora, um pouco mais recente, em 1500, com a chegada dos colonizadores portugueses aqui nas terras brasileiras, que eram cobertas por florestas, todas praticamente virgens, aqui eles encontraram os únicos habitantes, que eram os índios, que usufruíam da terra de forma consciente e diferente dos europeus. Os índios, eles faziam a derrubada e a extração da madeira de forma consciente, apenas para construir as suas aldeias e também para cultivar a terra. A madeira extraída era utilizada para a construção de cocas, embarcações, instrumentos para caça, instrumentos musicais e também para extrair a tinta e a seiva. Já com a chegada dos portugueses, essa extração de madeira ela se tornou uma atividade econômica altamente rentável, tornando assim o principal produto de exportação naquela época. Além do seu valor econômico, a nova população utilizava da madeira para levantar as suas cidades e também para construir, né, os seus transportes, tanto terrestres quanto aquáticos. E como a extração da madeira não poderia continuar sendo predatória, foram criadas leis e licenças mais rigorosas aqui no Brasil. Essas leis, elas vão desde a cadeia produtiva até os produtos e subprodutos. O produtor, ele precisa se atentar desde o momento do plantio. Ele precisa identificar as áreas de preservação permanente, que são conhecidas também como APPs, as áreas de reserva legal, as áreas agricultáveis, com base nas regras que foram criadas legalmente naquele local em que ele irá plantar. Se a madeira for de espécie nativa, é importante ele fazer um cadastro técnico federal no site do IBAMA. É um cadastro feito para pessoas físicas e jurídicas que manuseiam aí os recursos da natureza. Se essa madeira ela for exótica, é importante ele fazer um cadastro de plantio de cultivo florestal nos órgãos estaduais mais próximos do local em que ele irá plantar. Vale lembrar também que é importante ele pesquisar se essas espécies elas estão entrando em extinção. A madeira, ela tem várias funções e também pode ser utilizada em várias áreas. A madeira ela desempenha várias funções para o mercado moveleiro, indústrias e também para a construção civis. Mas quando falamos da sua função para a natureza, todos nós sabemos que a árvore é o nosso maior patrimônio, servindo de abrigo e moradia para diversas espécies de animais, também serve como protetor dos solos, fazendo com que gere um clima favorável para os micro e macro-organismos que vivem ali no solo, e também nos presenteia com uma sombra maravilhosa. Quem nunca se abrigou, né, na verdade, na sombra de uma árvore, para um piquenique, para uma leitura, ou até mesmo para se abrigar do sol? O uso predatório da madeira, ela vem a partir do momento das suas propriedades, como durabilidade e solidez, que são essenciais para uma estrutura resistente. A madeira, ela pode ser aproveitada para a sua comercialização. A madeira em si, ela já está bastante no nosso cotidiano, podemos ver em construção de casa, de telhados, de móveis, ou até mesmo em itens de decoração. As suas folhas podem ser relacionadas à indústria farmacêutica, alimentícia e também cosmética. A sua polpa, que a gente conhece bastante como a polpa da celulose, ela pode ser utilizada na fabricação de papéis e também bem interessante que ela também está relacionada ao ramo alimentício.
A sua fruta pode ser utilizada para vários fins e as suas sementes podem ser utilizadas para a propagação de novas plantas. As flores podem ser extraídas ao mel por meio das abelhas, que vai ser, né, também direcionado ao ramo alimentício e ao ramo cosmético. Eu trouxe para vocês os mais comuns que estão no nosso cotidiano, mas também as outras partes, como no caso da raiz e a casca, também pode ser aproveitada para a comercialização. A árvore ela tem mil e uma utilidades. E você pode até achar que as madeiras são todas iguais, mas na verdade elas não são. Elas podem se diferenciar pela cor, pela dureza, pela densidade. Nós podemos chamá-las de madeira nobre ou madeira de lei e madeira comum. Lá na época da colonização, os portugueses eles começaram a se preocupar, pois a extração da madeira de melhor qualidade estava acontecendo em larga escala. Então surgiu a preocupação dessas espécies entrarem em extinção. Então o que foi que eles fizeram? Eles criaram uma lei que a madeira ela só poderia ser extraída se a coroa portuguesa autorizasse. Apesar da lei ela não existir hoje, o termo madeira de lei ficou. A primeira madeira a ser chamada assim foi o próprio pau-brasil. E qual a diferença entre essas madeiras? A madeira de lei, ela é muito mais densa, pesada, resistente a pragas e doenças, e por conta disso, seu valor comercial também é muito maior. Um exemplo de madeira de lei que nós temos é o mogno africano. Ele é muito procurado por conta da sua qualidade, pela beleza, também por sua resistência, por se adaptar a diferentes tipos de clima e por ter uma alta produtividade. As madeiras de lei, elas podem ser utilizadas na construção civil, na construção naval, até em instrumentos musicais e até mesmo nas mobílias. Já a madeira comum, ela tem esse diferencial. Se ela é comparada com a madeira de lei, ela é muito mais frágil. Também é menos resistente a pragas e doenças e por conta disso ela precisa ser tratada. E um exemplo de madeira comum que nós temos é o pinus. As madeiras comuns, elas podem ser utilizadas na construção civil também, na construção naval e na produção de celulose. Agora vamos falar um pouco com a situação que está ocorrendo ultimamente, que é a questão de áreas degradadas. Uma área degradada é aquela que sofre a degradação, ou seja, a retirada da fauna e da flora, fazendo com que aquela área ela não se regenere sozinha pelos seus processos naturais. Então, existem várias etapas para fazer a restauração da área degradada. Tem plantio alternado, plantio em linha e também o plantio agroflorestal, que é muito utilizado pelos agricultores que querem investir em várias culturas ou criações em um mesmo local. É importante, antes de fazer, né, a restauração daquela área, que o técnico vá e faça uma análise para que as plantas que sejam introduzidas naquele local sejam condizentes com o bioma. A restauração de áreas degradadas, ela pode ser definida em três etapas, que são chamadas de seleção ecológica. A primeira etapa são as espécies pioneiras. Essas espécies elas vão ser introduzidas primeiro para que o solo comece a se readaptar com a vida naquele local. É bastante comum que essas espécies que são introduzidas sejam plantas frutíferas, como no caso de mangueiras e citros, que além do solo estar se regenerando, o produtor também pode aproveitar dos frutos que futuramente as plantas vão começar a produzir. Depois das espécies pioneiras, vão entrar as espécies intermediárias, que são um pouco maior em relação às plantas pioneiras. Então, pode ser introduzido o genipapeiro, o ipê roxo e outras espécies relacionadas que são encaixadas nessa etapa de plantas intermediárias. Depois das intermediárias, vem a última etapa, que são as espécies clímax. Essas espécies futuramente podem ser comercializadas. Então, temos como exemplo o pau-brasil, o mogno, o cedro. É bastante comum que essas espécies elas sejam madeiras de lei. E vale ressaltar que essas espécies elas demoram um pouco para chegar na fase adulta ou no ponto de comercialização, levando em torno de 30 a 40 anos, dependendo do clima daquele local. Agora, sobre as florestas plantadas, foi algo que começou há mais de um século. Aqui no Brasil, as florestas plantadas, as regiões que mais concentram a nossa produção é o sul e o sudeste. As florestas plantadas, elas ocupam vários hectares e, em sua maioria, são de pinos e eucalipto, tendo sua produção destinada a celulose, a papel, a borracha e também a outros materiais.
O Brasil é um dos maiores produtores atualmente de florestas plantadas, ficando também no ranking de maiores produtores de celulose mundial. Vale lembrar que as florestas plantadas, elas são muito importantes, pois elas não causam muitos danos ambientais e também nos ajudam a preservar as matas nativas. Damos por fim, né, a nossa apresentação em relação ao tema usos múltiplos da madeira. E agora, para a gente finalizar a live, a gente vai responder algumas perguntas que ficaram, né? Uma dúvida lá que a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, o Instagram, e a gente fez uma enquete com algumas perguntas e agora a gente vai esclarecer as respostas. A primeira pergunta foi: os derivados da madeira podem ser utilizados na produção de alimentos? E essa pergunta ela foi feita no meu Instagram e 85% das pessoas acertaram. E sim, o que é utilizado do derivado da madeira é a celulose, que tem a finalidade de estabilizantes e suspensores para diversos alimentos, como no caso do sorvete. Uma pergunta que eu coloquei lá no meu Instagram foi sobre é, a exploração predatória do pau-brasil, que foi algo que quase todo mundo acertou. E eu já expliquei anteriormente como os portugueses eles tinham muito interesse no pau-brasil, ela foi bastante explorada. A outra pergunta foi: a cor da madeira, ela mostra sua durabilidade? E sim, a madeira mais escura, ela tende a ser mais resistente do que a mais clara, devido à sua resina, que depois de seca, ela torna a madeira um pouco mais resistente. Uma outra pergunta, essa aqui eu já percebi que as pessoas elas tiveram mais dúvida, foi sobre a água danificar bastante a madeira em relação ao fogo. O que acontece é que a madeira, ela também é danificada pelo fogo, mas quando é, por exemplo, em casos de incêndio, ela vai danificar o exterior. Já quando ela é atingida por uma quantidade muito grande de água, ela vai expandir, contrair e também vai rachar. A outra foi: qual dessas árvores não é uma madeira de lei? Essa daqui muita gente ficou em dúvida e a resposta é o eucalipto. E minha colega ela já explicou essa questão do que é a madeira de lei e a madeira comum. E o eucalipto ela se encaixa na modalidade de madeira comum. A outra pergunta da enquete foi sobre qual a espécie mais utilizada em plantios comerciais, que no caso é o eucalipto. O eucalipto ele é muito utilizado, pois o seu ciclo de vida é mais curto, então seu crescimento é mais rápido. Ele também é muito resistente se é comparado a alguns materiais, e também foi uma espécie que se adaptou bastante aqui no Brasil, e ele se adapta muito a alguns climas. A última pergunta foi: desses produtos tem um derivado da madeira? E aí foi listado alguns produtos e, no caso, eram todos. No caso, muitas pessoas questionaram por que a bicicleta tinha derivado da madeira. E sim, tem algumas peças da bicicleta que são feitas da madeira, além dos seus pneus, que é feito pelo látex que é extraído de uma madeira. E por fim, a última pergunta que eu coloquei lá foi sobre a madeira em construções civis, que no caso a resposta é que a madeira ela era um mau condutor térmico, ela é um isolante térmico, o que faz com que as pessoas gostem bastante de utilizar ela nas construções, pois ela vai isolar essa temperatura e vai trazer um clima mais estável para a construção, uma temperatura agradável. Eu queria agradecer pela presença de vocês, por terem tirado um tempo. Isso é muito importante para a gente e também para vocês que estão adquirindo esse novo conhecimento. Digo que aí na descrição tem a lista de presença para vocês assinarem. Também peço que se inscrevam no canal da escola para acompanhar as próximas lives. E também deixo a mensagem que a gente tem os nossos recursos na nossa região, a gente deve aproveitar da melhor forma possível. Então, sempre aí pesquisar quais as melhores formas de aproveitar aquilo que a gente tem para não utilizar de forma errada, né?
E aí eu ressalto para vocês que no próximo dia 15 de abril desse mesmo mês vai haver outra live com nossos colegas de turma, com os colegas Nemias e Kessia, que vão trazer outro tema bastante interessante para trazer mais informações para vocês. Muito obrigada pela presença de todos e até mais.